o investimento público por si só ele não é uma panaceia, né? Nós assistimos isso recentemente no Brasil, quanto dinheiro foi desperdiçado em projetos que não faziam o menor sentido. Olá, Brasil promove em parceria com a Columbia Global Centers um debate sobre o papel do Estado no crescimento da economia brasileira. Estamos ouvindo vários dos participantes desse encontro. Aqui comigo hoje está Ana Paula Vescovi, que é secretária do Tesouro Nacional. Ana Paula, obrigada por estar aqui com a gente. Primeira pergunta que eu lhe faço é sobre o cofre público, né? Como é que está essa gestão hoje? O cofre que guarda o dinheiro público finalmente está com uma chave e está sendo bem cuidado? Nós temos aí uma dupla situação, né? De um lado, um desafio fiscal enorme, né? Que é promover esse ajuste das contas públicas, que a gente sabe, temos falado, precisa de um esforço muito grande ao longo dos próximos anos. Mas, de outro lado, mais condições, regras, instituições mais sólidas, que nos levam, no final, a dar condições para que a gente promova o ajuste, cumpra com as metas, tenha um bom relacionamento com os órgãos de controle, seja mais transparente com a sociedade. Então, sim, eu acho que hoje o cofre está muito mais bem resguardado, não só pelo Tesouro, mas por vários mecanismos que foram criados, leis, né, dispositivos constitucionais, os órgãos de controle bem mais vigilantes e também nós fazemos um trabalho interno ali para cuidar bem daquilo que a sociedade nos delegou, né, que é tomar conta direito, cumprindo as metas que nos são definidas. Ana Paula, toda vez que se fala sobre ajuste fiscal, se fala em rombo dos cofres públicos, rombo das contas públicas, até pelo tamanho do descasamento aí entre receitas e despesas que o Brasil enfrenta hoje. Quanto tempo a gente vai escutar essa expressão de rombo das contas públicas? Nós estamos escutando esse rombo das contas públicas desde 2014, quando ele começa. São déficits, né, de centenas de bilhões, 160 bilhões aproximadamente, que vão convergir gradualmente até 2021 pelo atual cenário, que pode ser revisto, mas o atual cenário, para um equilíbrio. Então, nós vamos ainda, por alguns anos, ouvir que nós temos déficits, mas é importante dizer que não basta equilibrar, né? Nós temos que ter algum superávit nessa conta entre receitas e despesas para poder equilibrar também despesas financeiras que nós temos e, portanto, equilibrar a dívida pública. E esse esforço tem que ser tal que também garanta, muito gradualmente, uma redução da dívida pública, que ela está em patamares muito altos, inclusive para padrões internacionais. Falamos do rombo e agora eu queria trazer o tema da qualidade do gasto, que esse é outro debate que parece infindável no Brasil, né? Você coloca aí do teu papel e da tua atuação nesse período que você assumiu o Tesouro como uma busca de um equilíbrio aí de todo o entorno na gestão do dinheiro público, como essencial ali para chegar-se a uma gestão dos cofres transparente e eficiente. Quando é que a gente vai conseguir ver, neste processo de ajuste fiscal, a qualidade da alocação do dinheiro público? Quando nós falamos sobre gasto público no Brasil, existe um imaginário, um inconsciente na sociedade de que gasto público por si só é bom, né? É algo positivo, pois traz serviços à população. E eu acho que a realidade recente começa a demonstrar que isso não necessariamente é verdade, né? O gasto público também passa por desperdícios, por ineficiências, sem dizer quando há processos de corrupção. Então, o que nós precisamos dentro desse quadro da ineficiência, que é muito grave, né, hoje na aplicação dos recursos públicos, é estudar melhor, né, é ter uma avaliação mais consistente do gasto público. E a avaliação técnica, científica, profissional, é que vai nos trazer elementos das políticas que estão funcionando e das que não estão funcionando.
Quando os gestores formulam as políticas públicas, eles têm por intenção resolver um determinado problema da sociedade. E eles formulam, desenham uma política pública para isso, mas nem sempre ela cumpre o seu papel. Então é importante avaliar que na hora que você formula você não tem todos os elementos. Então acho que todo esse processo de restrição que nós estamos passando vai nos levar necessariamente a um reforço dessa estratégia de avaliar o gasto público, de trazer aos decisores, a quem toma as decisões, o que está funcionando, o que não está funcionando, dos desvios que existem, né, na função das políticas públicas, e eu acho que isso é um compromisso em aplicar bem o dinheiro que, afinal de contas, vem da sociedade. E além da qualidade do gasto público, eu acho que a nossa função também ver o que a sociedade está disposta a aplicar de recursos nesses programas, porque tudo vem dos impostos. Não, eu ia dizer exatamente isso, quer dizer, que é o debate da prioridade, é o estabelecimento da prioridade, né? Como é que a gente estabelece a prioridade pensando na qualidade do gasto? Isso, então, dado que a sociedade tem um nível de tributos que ela está disposta a pagar, né? E o Brasil tem deixado muito claro que está percebendo um nível elevado de carga tributária e um retorno menor do que desejado dessa cobrança, né? da coleta dos impostos, então aí vem o debate sobre escolhas, sobre prioridades e sobre redesenho de programas. Um grande problema que nós temos para enfrentar essa questão é que temos um gasto público muito engessado, né? O orçamento público é o mais engessado do mundo, né? Então, tudo são dispositivos constitucionais, legais, tem muitas amarras na legislação para esse gasto que a gente chama de obrigatório. Provavelmente nós teremos que rever isso, né? Essa discussão passa pelo Congresso, então teremos, né, cada vez mais a necessidade de convencimento. E a avaliação vem trazer subsídios, elementos para promover esse convencimento. A senhora enxerga algum amadurecimento no debate na seara política para entender que essa decisão sobre o que é obrigatório, o que não é, o que é prioridade, o que não é no orçamento público está acontecendo de forma saudável, que vai trazer efeitos no curto e no médio prazo para o Brasil? Com certeza eu vejo esse avanço, né, da qualidade do debate sobre essa questão. Há poucos anos atrás a gente nem discutia isso. Então, eu acho que a crise foi muito severa, muito aguda, teve como origem questões, né, do desequilíbrio das contas públicas, entre outros fatores, mas esse foi o central, o mais importante. Então, eu vejo, sim, crescendo no Congresso esse debate, na sociedade também, nos meios acadêmicos. Acho que isso não tem volta, né? Isso cresce em ondas e, por muito tempo, a gente vai investir mais nisso que eu estou falando, da avaliação das políticas públicas, no convencimento da sociedade, e o Congresso vai capturar essa discussão cada vez mais também. E já tem capturado, já tem feito, né? Já tem crescido nessa discussão. Tem um outro convencimento que precisa acontecer em paralelo a esse, Ana Paula, que é fazer a sociedade entender que o Estado não pode tudo, né? E nós temos exatamente essa discussão de agora, o papel do Estado no crescimento da economia. O Estado brasileiro, se ele já não podia tudo, agora é que ele não pode mesmo. Será que a sociedade entende isso? Porque a demanda ou a percepção sobre o Estado como protetor, como provedor, talvez ainda não tenha sido vencida ou nem enfrentada corretamente no Brasil. Acho que isso é um caráter que tenho repetido, né? Nós precisamos avançar. Nós, servidores públicos, em particular, eu tenho feito essa discussão muito, de forma muito enfática dentro do Tesouro Nacional, nós temos que conseguir comunicar melhor com a sociedade. De forma mais fácil, mais objetiva. E é isso, a sociedade é que paga os impostos, né? Nós recolhemos esses impostos e alocamos esses recursos, principalmente por meio do Congresso Nacional, do Orçamento Público, embora essa alocação já tenha sido feita há muitos anos atrás, devido, né, essa questão do excesso de despesas obrigatórias. E é importante entender que nós precisamos de um equilíbrio nisso, né? Quando desequilibra, o processo de endividamento se acelera, né? E o endividamento não pode ser infinito, né? Então nós temos limites
para isso, porque senão começamos a afetar a solvência da dívida. Mas essa limitação é que é difícil de compreender. Essa limitação precisa ser compreendida, melhor explicada, né? O Brasil já tem carga tributária muito elevada, nós já cobramos muitos impostos, uma percepção da sociedade que esses impostos retornam pouco em termos de programas, políticas sociais, e aí não é só a percepção, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. E nós temos também uma dívida pública que cresceu muito recentemente, que atinge níveis muito acima da média de países com o mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. Então, nós temos restrições que estão postas. Então, a busca pelo equilíbrio será cada vez mais necessária. E, por trás disso, nós temos que fazer esse papel, né? De alguma forma, o Tesouro faz essa comunicação direta com a sociedade por meio do Tesouro Direto, que é um instrumento de educação financeira, estimula a poupança, estimula o investimento de pequenos poupadores e todo esse processo de educação financeira. O Banco Central tem políticas públicas para investir também nessa linha. Eu acho que isso são formas de comunicar com a sociedade que vão ajudar a nós chegarmos a todos os cidadãos, a maior parte possível, né, dos cidadãos, para dizer exatamente isso, né? Se o Estado não pode tudo, o que ele deve? O Estado deve ser muito efetivo na aplicação dos recursos que retira da sociedade por meio dos impostos. Em particular, nós temos que decidir a alocação junto com o Congresso, que propomos, mas o Congresso é que faz a grande decisão alocativa. Mas nós temos a obrigação de conseguir colocar bons elementos para que essa decisão seja a melhor possível. Nós temos dados que mostram que que o Brasil tem um nível de gasto público que, comparado a outros países, tem condições de melhorar muito a nossa distribuição de renda. Então, quando a gente compara com outros países, a gente vê que o mesmo gasto público em outros países gera uma condição de melhorar mais a distribuição de renda do que faz no Brasil. Ou seja, nós temos um gasto elevadíssimo e nós gastamos mal, né? Então, isso precisa mudar, né? E nós precisamos enfrentar segmentos que às vezes só percebem os seus benefícios diretos, mas precisam perceber o ganho geral da sociedade. Nós temos que ter uma discussão muito maior sobre coletividade no Brasil, que passa por uma discussão de interesse público, né? Então, assim, aproximar o mercado de trabalho no setor público do setor privado é um desses desafios. Entender que essas diferenças salariais no serviço público ajudam a explicar um pouco as diferenças salariais que nós temos no Brasil, que é uma das fontes de desigualdade. E, de outro lado, também dizer que algumas políticas públicas já não cumprem o papel para o qual elas foram formuladas. Então, é muito melhor a gente transitar esse recurso, ou mover esse recurso para outros programas que podem ser, sim, muito mais comprometidos com a redução das desigualdades, com o alcance de maior igualdade no Brasil. Acho que a desigualdade muito elevada é uma marca da nossa sociedade e nós precisamos e o Estado precisa atuar nisso. Nós precisamos enfrentar essa agenda. A senhora falou que não era exatamente uma percepção do cidadão de que o Estado ou as políticas não estavam funcionando, porque elas não estão mesmo, quer dizer, é uma realidade, não é só uma percepção. É uma realidade, os números indicam isso. Nessa comparação que eu te falei, do gasto público do Brasil, depois que ele é feito, né, a diferença que ele faz na redução da desigualdade. Então, você tem um nível de desigualdade muito alto antes do gasto público, ele se reduz muito pouco depois do gasto público. E quando a gente compara com outros países com o mesmo nível de gasto, aí a gente vê o quanto que nós somos muito pouco efetivos na redução da desigualdade. O Estado brasileiro teve um papel, desculpe, super importante nesses anos todos e que agora está extremamente reduzido, que é o do investimento, principalmente do investimento em infraestrutura, em coisas, por exemplo, que o setor privado sozinho não vai pôr a mão, como saneamento básico, né? Quando vai voltar essa capacidade do Estado de investir? Porque, pelo que a senhora disse, a gente vai continuar falando em rombo das contas públicas por alguns anos, temos que lidar com a questão do endividamento ainda bastante elevado e o investimento vai pagando essa conta quando ele vai diminuindo, né? Enfim, como é que fica essa atuação do Estado? Em primeiro lugar, nós temos que reduzir a expansão, conter a expansão das despesas obrigatórias para abrir espaço para esse investimento.
e aí voltamos sempre à reforma da Previdência, que ocupa mais da metade do gasto do governo federal, por exemplo. E nos estados também a situação é muito complicada em relação aos regimes próprios de Previdência. Bom, e a segunda questão é, dado que são poucos os recursos que hoje estão sendo alocados pelos governos, pelo Estado em geral, para o investimento, que é o investimento público, eles têm que se tornar cada vez mais eficientes, né? O investimento público por si só ele não é uma panaceia, né? Nós assistimos isso recentemente no Brasil, quanto dinheiro foi desperdiçado em projetos que não faziam o menor sentido. Então, acho que a grande agenda, e agora cada vez mais importante, é que nós tenhamos uma carteira de projetos com condições de ter o seu retorno social e financeiro medido. E nós estamos trabalhando dentro do governo na construção de uma governança capaz de fazer isso, né? Então, tanto a lei de finanças que está proposta pelo Congresso Nacional, já aprovada no Senado, agora na Câmara, quanto a medidas internas que nós estamos tomando mesmo de gestão nos comitês dentro do governo, estão voltadas a esse aspecto, construir parâmetros mensuráveis de retorno social e financeiro dos projetos para poder dar elementos para os tomadores de decisão, né? O que nós não podemos fazer com poucos recursos para alocar é desperdiçá-los, né? E isso não é admissível. A senhora tem feito um trabalho importante que é o de abrir com maior transparência possível, não só o que acontece nas contas do Tesouro Nacional, mas um mapeamento do que o Tesouro Nacional, pelos dados que tem, enxerga do que está acontecendo nos estados e nas regiões do Brasil. Como é que a senhora espera que a sociedade receba esses dados? Porque a gente está vendo que a situação é muito pior do que se imaginava. Bom, surpreendentemente, quando veio a crise dos estados, muitos atores alegavam que não sabiam, né? Muitos gestores alegavam que, olha, mas como que eu cumpro a lei de responsabilidade fiscal no limite de despesa de pessoal, mas eu estou com dificuldade de caixa para pagar a folha. Então, vem daí a necessidade de nós termos contas que revelem a real situação fiscal financeira dos estados, dos municípios. Porque os gestores estavam também ofuscados, assim como a sociedade, né? Estavam com dificuldade de enxergar de forma transparente o que estava acontecendo de fato. Então, isso é o primeiro passo para você poder tomar decisão de ajuste, né? Decisão de mudança, de reformar. Então, nós estamos empreendendo, sim, dentro do Tesouro, baseado no apoio de uma lei que foi aprovada recentemente, a convergência, a padronização dessas contas e a publicização por meio de um sistema único, né? Acho que vai ser uma decisão muito importante, embora isso não retire de forma alguma a autonomia que tem os estados de apresentarem as contas da forma É uma fotografia. Mas é uma fotografia que une o país inteiro, no mesmo critério, né? Cada um pode ter o seu critério. Ok, a gente não vai eliminar essa prerrogativa, mas nós vamos uniformizar o critério e mostrar, olha, isso aqui é uma lente única para que a gente possa enxergar todos os estados e municípios brasileiros, inclusive a União, né? Falando um pouquinho do curtíssimo prazo, como é que a senhora enxerga a gestão dos cofres públicos em 2018? Há muita insegurança com relação à meta fiscal, se o Brasil vai conseguir ou não, se o governo vai conseguir ou não alcançar essa meta. Como é que a senhora vê o ano que começa? Bom, o ano de 2018 vai ser um marco para a gestão fiscal, porque nós vamos ter duas regras vigendo, né? Que é a regra do teto, já estava vigendo esse ano, mas ainda não tão restritiva, né? O primeiro ano aí de vigência. O ano que vem a regra já começa a colocar seus limites. E a regra da meta do resultado primário, né? Que é um déficit de 159 bilhões. O que eu afirmo sempre é que, olha, vamos cumprir as metas, né? Vamos cumprir as metas, temos instrumentos para isso. Em particular, a regra do teto, se houver algum descumprimento, ela aciona mecanismos automáticos que levam a um ajuste fiscal de alguma forma, né? Leva a medidas que ajudam a controlar as despesas. Não sem custos.
Não sem custos e obviamente, o ideal seria que isso partisse de uma decisão deliberada, né, da sociedade ou do Congresso. Mas ele aciona mecanismos que ajudam a convergir de novo para o limite. Então, assim, temos instrumentos para cumprir as metas e vamos cumprir as metas, mas isso talvez passe por uma compressão muito grande dos investimentos, dos gastos sociais, a depender do crescimento das despesas obrigatórias. Então, a rigidez do orçamento, baseado no excesso de despesas obrigatórias, precisa ser resolvida, né? Nós divulgamos recentemente um dado impressionante, quer dizer, 107% da receita que está à disposição do governo federal já é destinada a gasto obrigatório. Então, mesmo que a gente cortasse todos os gastos discricionários, o que é impossível de fazer, isso nos leva ainda ao déficit. E se você quiser assim, olhar a proporção dos números, o que é gritante, numa despesa total de 1,3 trilhão, veja que não é pouco, nós temos apenas 127 bilhões de despesas que não são mandatórias, né? Então, eu acho que é uma rigidez única no mundo, ela se agrava a cada ano se nós não fizermos no Brasil as reformas estruturais do gasto público. De qualquer forma, esse certamente vai ser um debate só para 2019, depois das eleições. Esse é um debate que vai persistir por alguns anos, por muito tempo, até que nós consigamos criar, de fato, uma concertação social para rediscutir a alocação do gasto público. Tá bem, muito obrigada, Ana Paula, pela entrevista. Obrigada.